Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou Carla Dantas e a partir de agora retomaremos a leitura do livro Eu, Meu Pavio Curto e Deus, de Lisa Bevere. Mas antes de começar a nossa leitura, considere ser um inscrito em nosso canal, assim você nos ajuda a crescer e a levar a literatura para mais pessoas. Obrigada e vamos ao livro! Capítulo 11 Pare antes que a coisa toda saia do controle. Não seria ótimo se houvesse uma forma de evitar todo tipo de conflito intenso? Isso eliminaria ou reduziria consideravelmente o tempo que gastamos confessando os pecados que cometemos com nossa boca. Se encontrarmos a fonte da contenda, poderemos evitar que ela se intensifique em nossa vida. Subcapítulo Conflito Interior. Tiago perguntou: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago 4, versículo 1. Mais uma vez, parece haver aqui um problema interior, uma batalha entre desejos travada em nosso íntimo. Ele prossegue: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Capítulo 4, versículo 2. É possível que essa não seja uma batalha nova. Talvez seja a persistência de sintomas de outra luta. Isso se parece muito com o conflito entre Caim e Abel. É inevitável que esse tipo de conflito aconteça quando fazemos de outras pessoas a nossa fonte de provisão. Se elas são a fonte, também podem reter aquilo de que precisamos. Se cremos que outros seres humanos provêem desenvolvimento e segurança, ficamos apreensivas e iradas quando não estamos no controle. Tiago mostra aos seus ouvintes o motivo pelo qual há guerras e contendas entre eles, quando, em vez de brigar, poderiam voltar os olhos para o céu e buscar a sabedoria de Deus. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres, declarou Tiago. Essas palavras costumavam me deixar confusa. Tiago estava se contradizendo? Não, ele estava admoestando seus ouvintes a pedir a Deus, e então lhes dizendo que seria inútil fazê-lo. O que estava dizendo, então? Creio que podemos usar a seguinte paráfrase para explicar. Vocês sabem por que estão brigando? Por causa do que acontece dentro de vocês. Observem suas motivações. Quando vocês não recebem o que desejam, fazem birra e se tornam destrutivos. Continuam a cobiçar os bens e os cargos de outras pessoas. Estão fora de controle e até matariam para conseguir o que querem. Vocês não podem ter o que querem. Deus não permitirá e vocês precisam lhe perguntar por quê. Em vez disso, vocês se enfurecem e culpam quem está ao redor. Quando pedirem coisas com essas motivações, não as receberão, pois Deus sabe que elas serão desperdiçadas em seus próprios prazeres. Eu tive de colocar isso em prática com meus filhos. Quando meus lindos anjinhos eram pequenos, por vezes batiam em outras crianças, usavam nomes feios ou tinham acessos de birra para conseguir o que queriam. Não muito diferentes da mãe. No calor e na intensidade da batalha com uma criança de 2 anos, havia momentos em que parecia mais fácil, para todas as partes envolvidas, simplesmente lhe dar o que ela queria. Deixávamos que a criança vencesse a batalha na esperança de que, mais adiante, nós vencêssemos a guerra. Talvez até fosse possível, mas apenas com grande dificuldade e com muito mais sofrimento do que no confronto inicial. Recompensar um mau comportamento é algo que, ao final, sempre se volta contra nós. Em última análise, não estamos ajudando a criança, mas prestando um desserviço. Deus é nosso Pai Celestial e o mais sábio de todos os pais. Ele sabe quando uma coisa desejada colocará nosso caráter em risco. Preciso confessar que houve ocasiões em que tive acessos de birra para tentar conseguir o que eu queria. Resmunguei e me queixei. Deus, por que eles têm e eu não? E com isso, mostrei minha cobiça. Ou bati o pé e exigi isto ou aquilo.
Em outras ocasiões foram questões interpessoais. Deus, o Senhor, sabe que eu estou certa e eles estão errados. Diga ou mostre a eles que eu estou com a razão. Essa atitude era especialmente conveniente nas discussões com meu marido e com outros cristãos. Eu imaginava Deus interrompendo o momento devocional dessas pessoas para lhes dizer como eu é que estava certa. Claro que essas orações egoístas e interesseiras nunca foram atendidas. No entanto, ao amadurecer e ter a coragem de colocar a mim mesma e as outras pessoas nas mãos de Deus, descobri que a justiça de Deus e não a minha prevaleceu. Com frequência recebi a oportunidade singular de enxergar a mim mesma pela perspectiva de outra pessoa e descobrir que as motivações que eu considerava tão puras, na verdade não o eram. Convém lembrar que podemos estar certas e, ao mesmo tempo, erradas. Há outros motivos pelos quais nossas orações não são respondidas, e um deles é quando há conflitos não resolvidos. Subcapítulo: Conflito não resolvido. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Mateus 5, versículos 23 e 24. Quando o templo ainda não tinha sido destruído, as pessoas apresentavam ofertas diante do altar. Era um momento de reflexão e introspecção. A oferta era um animal sem defeito que cobria a iniquidade da vida do ofertante. De modo semelhante, dirigimo-nos a nosso Pai em oração e preparamos nosso coração para apresentar um sacrifício de louvor. Ao sondar os lugares mais profundos de nossa alma, devemos confessar iniquidade, caso ali a encontremos. Se, contudo, nos lembrarmos de um irmão que tenha algo contra nós, Deus diz que devemos fazer uma pausa no processo, deixar a oferta e primeiro procurar nosso irmão para nos reconciliarmos com ele. Por vezes, é mais fácil falar de resolução de conflito do que praticá-la. Quando o conflito é entre cristãos, pelo menos temos os mesmos referenciais ou paradigmas para resolver problemas. Por vezes, contudo, as pessoas ao nosso redor não querem se reconciliar. O que fazer nesses casos? Certa vez eu tive essa experiência com uma irmã em Cristo. Sem querer, ofendi uma amiga e senti que se abriu uma brecha entre nós. Sondei meu coração e fui procurá-la. Perguntei se eu tinha feito algo que a havia magoado ou ofendido. Comentei que tinha consciência de que muitas vezes eu ofendia outras pessoas sem me dar conta disso e lhe assegurei que não desejava continuar agindo dessa maneira. Ela disse que eu não tinha feito nada de errado, mas a distância entre nós se manteve. Comprei um presente para ela e deixei um bilhete pedindo perdão novamente. Não tive resposta. Voltei a procurá-la pessoalmente. Ela me garantiu que eu não havia feito nada de errado, mas o distanciamento persistiu. Procurei, então, uma amiga em comum e perguntei se ela sabia o que eu tinha feito para ofender aquela pessoa. Ela não fazia ideia. Por fim, depois de ouvir tudo o que eu tinha a dizer, ela perguntou: Lisa, você pediu perdão a ela? Sim. Você a procurou? Sim, várias vezes. Se você fez tudo isso e ela não quer conversar, é hora de deixá-la quieta. Suas palavras me libertaram. Eu entendi que havia obedecido à instrução de Romanos 12:18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Havia me sentido extremamente culpada e perdida, porque nem mesmo sabia ao certo qual tinha sido a minha transgressão. Na verdade, é bem possível que ela não gostasse mais da nossa amizade ou que nossos momentos de vida tivessem mudado. Vejo alguns amigos entrarem em minha vida e dela saírem enquanto Deus realiza sua obra em mim ou neles. Temos a responsabilidade de orar por reconciliação e perguntar a Deus qual deve ser nosso papel nesse processo. Se, com humildade e amor, procurarmos a pessoa com quem desejamos nos reconciliar e ainda assim formos rejeitadas, por vezes é porque ela não está em condições de interagir conosco. Ninguém gosta de se sentir rejeitado. A rejeição dói, mas não fracassamos quando obedecemos à palavra de Deus.
E se o conflito não é com o irmão em Cristo, mas com um adversário? Deus também nos aconselha a esse respeito. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Mateus 5, versículos 25 e 26. Esse adversário está tão determinado que levará você ao tribunal. Podemos quase ver a cena. Ocorre uma discussão acalorada que parece impossível de resolver. Cada lado se mantém irredutível em seu posicionamento. Por fim, um deles se cansa e resolve ajuizar um processo contra o outro. Agarra o outro pelo braço e diz: agora quem vai resolver é o tribunal. Antes que o outro sujeito consiga raciocinar, está sendo arrastado às pressas pelas ruas cheias do centro da cidade até o fórum. É preciso pensar rapidamente. Quer se sujeitar aos custos e constrangimentos de um processo legal? Ou seria melhor resolver a questão fora do tribunal e poupar-se de todo o incômodo e despesa? Sempre é melhor resolver as coisas sem levá-las ao tribunal. Portanto, no caminho, ele começa a negociar um acordo. Como diz uma tradição, concorde com seu adversário. Jesus nos incentiva a chegar a um acordo antes que tenhamos de comparecer perante o juiz. O que funciona no caso de um inimigo, certamente dará certo no caso do marido ou de amigos. O fato de eu falar o que vinha à minha cabeça por tanto tempo tornou essa parte do processo bastante difícil para mim. Na verdade, minha boca era a manifestação exterior da minha condição interior de orgulho. Houve um tempo em que tive conflitos com um ente querido, algo que não se resolvia. Essa pessoa apresentava seu argumento e eu apresentava o meu. Era como uma partida de tênis sem esperança de desfecho. Então, pedimos a ajuda de um conselheiro cristão. Depois de um encontro, eu me senti emocionalmente esgotada e imaginei que nem mesmo o aconselhamento poderia nos ajudar. Havíamos apenas desenterrado o passado e magoado mais um ao outro. Quando John e eu, desalentados, estávamos voltando para casa, algo me ocorreu. Não importa quem esteja com a razão. Não vou mais me defender, nem defender meus posicionamentos. Creio que estou certa e estou tentando fazer com que essa pessoa concorde comigo. Isso não vai acontecer. Mas eu amo essa pessoa e, certa ou errada, eu prejudiquei nosso relacionamento. Portanto, farei o que for necessário para que haja reconciliação. Pela primeira vez em anos, fui dormir esperançosa de que Deus poderia realizar sua obra em nossa vida. No dia seguinte, quando voltamos a nos encontrar com o conselheiro, a primeira coisa que eu disse para a outra pessoa foi: só quero que você saiba que eu sinto muito por tudo. A princípio, não fez diferença para a outra pessoa, mas de imediato fez diferença para mim. Creio que o conselheiro se perguntou o que estava acontecendo comigo, levando em consideração a mudança radical em relação ao encontro anterior. A outra pessoa mencionou mais um incidente para que o avaliássemos. Sinto muito, disse eu. Não ofereci desculpas nem justificativas, apenas disse que sentia muito. Outro incidente veio à baila e mais uma vez respondi apenas com sinto muito. Em pouco tempo, a tempestade entre nós foi se acalmando. Abraçamo-nos e saímos de lá ansiosos para passar algum tempo juntos no dia seguinte. Deus é fiel à sua palavra quando nos sujeitamos a ela e andamos em conformidade com ela. Talvez a mudança não aconteça de imediato, mas certamente acontecerá. Mesmo que o coração de outra pessoa ainda esteja cheio de raiva em relação a nós, Deus nos guardará em perfeita paz. Muitas vezes essa é uma situação extremamente difícil para nós, em especial quando temos um histórico de problemas com ira. A última coisa que desejamos fazer é ser a primeira pessoa a se render. Queremos lutar até o final. Eu tinha a impressão equivocada de que estava vencendo quando conseguia ter a última palavra, mesmo que de soslaio. Eu pensava que quem vencia era aquele que acertava mais golpes. Mas eu estava errada. Jamais vencemos quando não temos o controle de nossa boca, o que, aliás, é algo fundamental.
Subcapítulo: O poder da língua. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago 3, versículo 2. É nesse ponto que nossa capacidade de verbalizar nossos pensamentos apresenta desvantagem. Aquilo que eu digo é, sem sombra de dúvida, um desafio constante para mim. Estou muito longe de ser uma mulher perfeita, que exerce firme domínio sobre o corpo. Felizmente, porém, pela graça de Deus, eu fiz um grande progresso. Em vez de pular esses versículos, como eu costumava fazer, uso-os como halteres para me exercitar. Em seguida, Tiago ilustra de modo bastante detalhado a importância de dominar a própria língua. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Tiago 3, versículos do 3 ao 5. Tiago apresenta algumas imagens vívidas. Primeiro, temos o cavalo, que é bem maior e mais forte do que o homem, mas pode ser conduzido ou detido pelo freio em sua boca. Pensei em mais de uma ocasião que essa seria uma excelente invenção para os seres humanos também. Em seguida, temos um enorme navio que corta os mares, mas é dirigido por um pequeno leme controlado pelo piloto. Temos também a língua, que, embora seja comparativamente pequena, dirige o curso de nossa vida. É como uma pequena fagulha, capaz de destruir um grande bosque. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago 3, versículo 6. Tiago relacionou a língua diretamente ao fogo e disse que ela é um mundo de iniquidade entre os membros do corpo. Tem o potencial de nos contaminar por inteiro e de nos fazer trilhar o caminho da destruição. Também tem o poder de nos remover do reino das trevas e nos transportar para o reino da luz. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, versículos 9 e 10. A mesma coisa que nos coloca em apuros também pode nos tirar deles. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, versículo 21. Fomos formadas à semelhança de nosso Pai, que usa suas palavras para criar e dar vida. Isso significa que devemos escolher abençoar as outras pessoas com nossas palavras, em vez de sujeitá-las. Somos chamadas a ser perfeitas como Ele é perfeito. Ele não exige perfeição física. A chave é aquilo que falamos. Quando colocamos um freio na língua, conseguimos controlar todo o nosso ser e sujeitá-lo à palavra da verdade. Tiago observa: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Tiago 3, 13. É preciso termos humildade para permanecer caladas quando nosso maior desejo é nos defender. É preciso termos humildade para retribuir com bondade um ato traiçoeiro. Nossa vida seguirá nossa boca. Em geral, não são as coisas públicas, mas as coisas privadas que nos colocam em apuros. Na verdade, porém, não existem segredos. Isso significa que jamais devemos falar e que devemos viver em estado de medo constante? Não, nós recebemos a seguinte instrução: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 12, versículos 12 e 13.
Temos aqui mais uma vez o princípio da medida. A medida que usarmos para outras pessoas será usada em relação a nós. Essa é a ordem da lei que dá liberdade. Quem executa julgamento sem misericórdia, colhe julgamento sem misericórdia. Embora a maioria de nós não faça parte do sistema judiciário, todos os dias participamos dele em maior ou menor grau. Ele aparece em nossas ações e palavras. Tiago advertiu: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Tiago 3,14. Quando essas coisas estão escondidas em nosso coração, é difícil falar e agir com bondade. Elas sempre turvam nossas ações e influenciam nossas conversas. Ofensas não resolvidas em nossa vida se tornam o filtro pelo qual fazemos passar todas as coisas. Se é o filtro da inveja, temos dificuldade de nos alegrar com as outras pessoas. Se é o filtro das ambições egoístas, usamos o benefício próprio para avaliar tudo. Jesus usou a hora do jantar na casa de um fariseu para ilustrar nitidamente como nossas palavras podem nos contaminar. Os líderes religiosos estavam indignados porque os discípulos de Jesus não se haviam purificado conforme a tradição dos anciãos. Não tinham lavado as mãos antes de comer. Em minha casa considero essa tradição boa e necessária. Sabe-se lá o que passou pelas mãos de 4 meninos ao longo do dia? Jerusalém, centro de várias culturas, um lugar cheio de animais e moscas e com pouco saneamento. Não era uma cidade conhecida pela limpeza. Era muito diferente da cidade de hoje. Era importante, portanto, que as pessoas se lavassem antes das refeições. No entanto, Jesus contrasta essa tradição que promovia a saúde com outra tradição ainda mais importante. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Mateus 15, versículo 11. Mãos sujas contaminam os alimentos, mas em última análise, não é esse tipo de contaminação que provoca a morte. Essa repreensão ofendeu terrivelmente os fariseus. Eles eram especialistas na aparência exterior de limpeza. Mais tarde, Jesus explicaria suas palavras aos discípulos. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Mateus 15, versículos 17 e 18. Subcapítulo: Questões do coração. Mais uma vez vemos que cedo ou tarde a boca fala do que está cheio o coração. Havia ocasiões em que eu tinha medo de que meu coração estivesse cheio de víboras. Temia que, se abrisse a boca, saíssem dela palavras com veneno letal. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Mateus 15, versículos 19 e 20. Encontramos aqui uma lista de maus pensamentos. Jesus fala de homicídio e adultério. Não é interessante que ambos aconteçam? Jesus fala de homicídio e adultério. Não é interessante que ambos aconteçam primeiro no coração? Jesus disse que quem odeia seu irmão é homicida. E se alguém olha para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Portanto, são as questões do coração que produzem ou evitam briga. Parar as coisas antes que desandem é uma atitude relacionada mais estreitamente com o que acontece do lado de dentro e não do lado de fora. Entrar em desavenças é como atravessar um rio. Só descobrimos quão rápidas ou traiçoeiras são as correntezas quando estamos bem no meio da travessia e não temos mais como voltar. Com frequência, consigo identificar o ponto no qual uma conversa desandou. Quando posso ouvir o Espírito Santo me advertir: fique calma, abaixe o tom de voz, responda com bondade. Não diga o que você quer. Em vez disso, ouça minha voz mansa e suave e diga minhas palavras. Às vezes, sou obediente e atenta a essas palavras.
Outras vezes tento inserir mais um comentário antes de obedecer e descubro como minha insensatez custa caro. Provérbios 15, versículo 1 nos instrui: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Subcapítulo: o segredo para sermos ouvidas. Descobri o segredo para ser ouvida. Na verdade, é bastante simples. Quando desejamos ser ouvidas, temos de transmitir nossa mensagem da maneira que gostaríamos de ouvi-la. Meus filhos, meu marido, meus empregadores, meu cachorro, aliás, todos ao meu redor, ouvem com maior atenção quando me mostro mais mansa e serena. Sei que prefiro que os outros falem comigo em tom gentil e respeitoso. Consigo ouvir muito melhor quando não gritam comigo. Não é o volume ou a repetição de palavras que chamam a atenção e obtêm o respeito e o compromisso alheios. É o peso daquilo que dizemos e o tom em que falamos. Ninguém leva a sério uma pessoa que está dando chilique. Talvez saiam do caminho dela por um instante, mas isso terá um preço depois. Perdemos a calma e levantamos o tom de voz por vários motivos. Eis alguns deles. 1. Temos medo de que não estejamos sendo ouvidas. 2. Gritar produziu resultados, aquilo que queríamos, no passado. 3. Queremos intimidar ou controlar as outras pessoas. 4. Foi o que vivenciamos na infância. 5. Ainda estamos com raiva por causa de uma questão não resolvida. E 6. É um mau hábito. A maioria dessas razões nasce do medo. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Gritamos e damos chilique quando nos sentimos impotentes. Procuramos intimidar as outras pessoas e controlá-las quando buscamos nossos próprios interesses. Voltamos ao passado, quando o amor perfeito ainda não lançou fora o medo. Reagimos exageradamente quando ainda carregamos no presente o peso dos problemas do passado. Persistiremos em nossos maus hábitos se não tivermos nossas mentes renovadas conforme as verdades da Palavra de Deus. Cederemos às táticas de medo sempre que deixarmos de colocar o controle nas mãos de Deus e, em vez disso, tentarmos mantê-lo em nossas mãos. Muito tempo atrás, descobri que não importa como as coisas pareçam, eu nunca estou no controle. Posso controlar a mim mesma, em última análise, porém Deus está no controle de tudo. Quando nos recusamos a nos render e a nos sujeitar à verdade e à vontade de Deus, mostramos que há incredulidade em nossa vida. A incredulidade se encontra na origem de qualquer quebra de confiança que tenhamos em nosso relacionamento com Deus. Temos medo de que Ele não nos livre ou que não faça a situação cooperar para o nosso bem e, portanto, assim como os filhos de Israel à beira de sua terra prometida, gememos. E quanto a nossos cônjuges e filhos? Em outras palavras, e quanto a mim e quanto a meus entes queridos? Mas, para que paremos antes que as coisas desandem, temos de confessar toda e qualquer área de incredulidade e entregá-la a Deus. Temos de tomar em nosso coração a firme decisão de crer de uma vez por todas que, se honrarmos a Deus ao nos sujeitarmos à sua palavra, Ele honrará a sua palavra e transformará nossas circunstâncias. Temos de tomar a firme decisão de governar nosso espírito e nossa vida em conformidade com os estatutos de Deus. Temos de parar de ser insensatas e nos apegar à sabedoria. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios 29, versículo 11. Quem dá vazão a toda a sua ira é tolo. Um dos principais requisitos para nos irarmos sem fazer tolices é manter a calma. Dar vazão significa falar impensadamente, desabafar, soltar ou verbalizar. Imagine guardas vigiando sua boca. Eles estão ali para garantir que algumas palavras nunca passem por seus lábios. A pessoa sábia tem os mesmos sentimentos e as mesmas palavras que clamam insistentemente para ser expressas, mas ela se guarda, ela está no controle e não fora de controle. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato.
A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Provérbios 10, versículos 19 e 20. Quando damos vazão à ira, geralmente usamos uma porção de palavras negativas. A mulher sábia pode falar, deseja falar, mas exerce domínio sobre suas palavras. Quando a pessoa justa fala, usa palavras cuidadosamente escolhidas, palavras que têm valor e não palavras inconsequentes e prejudiciais. Observe, mais uma vez, o paralelo traçado entre língua e coração. Língua descontrolada é igual a coração perverso. Língua controlada é igual a coração sábio. Há mais um passo que temos de dar. Subcapítulo: Escolha ignorar ofensas. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 19, versículo 11. Vemos aqui também que a pessoa tardia para se irar é tardia para falar e, portanto, tardia para pecar. O escritor de Provérbios diz que nossa glória se encontra em ignorar transgressões ou ofensas. Agir dessa forma dá à pessoa cristã honra, louvor, eminência e distinção. Quando adotamos essa conduta, seguimos o exemplo de Cristo. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2, versículos 21 ao 23. Só será possível ignorar ofensas, insultos e ameaças se estivermos firmemente comprometidas com nosso Pai, o justo juiz. Muitas vezes, quando nossos filhos têm alguma divergência, recorrem a nosso senso de imparcialidade. Um deles diz: ele não está fazendo as tarefas domésticas dele. Ou ele passou tempo demais no computador. Evidentemente, seu desejo é que, primeiro, sua causa seja ouvida e, de preferência, que seu desejo seja atendido. E, em segundo lugar, que a justiça seja feita. John e eu costumamos intervir e arbitrar da melhor maneira possível, mas muitas vezes nossos filhos não consideram justas nossas decisões. Quando isso acontece, existe o perigo de eles próprios tomarem as providências. Não estou falando de resolução de conflito, algo que incentivamos. Estou falando de vingança por supostas ofensas. Por que você bateu no seu irmão? Porque ele... Você conhece bem a lista de razões. Quando dizemos que eles devem apresentar o problema a nós, em vez de bater no irmão, não é raro ouvirmos: mas da última vez vocês não fizeram nada. Traduzindo: não gostei da forma de vocês lidarem com a situação da última vez e, portanto, não vou me arriscar dessa vez. Eu mesmo vou resolvê-la. John e eu somos os primeiros a reconhecer que cometemos erros como pais, mas, felizmente, Deus não erra. Ele é o justo e perfeito juiz. Seu veredito e sua sentença talvez não venham no tempo e da forma que gostaríamos, mas seus caminhos são perfeitos, enquanto os nossos são falhos. Quando ignoramos uma ofensa, somos como crianças confiantes que dizem: Pai, eu sei que posso confiar no Senhor. Esse problema é grande e aflitivo demais para mim. Não vou revidar. Em vez disso, coloco a situação aos teus pés e perdoo. Agir desse modo é sinal de nobreza. É imitar e seguir o Filho de Deus em nossa vida terrena. Jesus disse a seus discípulos: se seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Lucas 17, versículo 4. Haverá ofensas que cada um de nós terá de ignorar, ou seja, relevar e enxergar para além delas ou acima delas. Ignorar uma ofensa é oferecer graça e misericórdia quando preferíamos aplicar julgamento. Recapitulando, eis algumas opções úteis para você parar antes que as coisas desandem. 1. Examinar o próprio coração à luz da palavra de Deus. 2.
Resolver conflitos pendentes. 3. Solucionar a questão ao concordar com o adversário. 4. Controlar a própria língua. 5. Ser misericordiosa. 6. Ser honesta. 7. Responder calmamente. 8. Dirigir-se a outras pessoas como gostaria que elas falassem com você. 9. Escolher as palavras com sabedoria. E 10. Ignorar ofensas e entregá-las a Deus. No capítulo seguinte, vamos tratar das consequências físicas da ira doentia. Nunca é demais valorizar a importância de resolver conflitos de maneira saudável. Oremos. Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus. Sei que é possível evitar alguns conflitos. Escolho caminhar na luz de sua verdade e como filha do Altíssimo. Crie em mim um coração puro, a fim de que eu possa ouvir a sua voz e não pecar contra o Senhor. Sempre que possível, desejo viver em paz com todos. Guardarei sua palavra em meu coração para não pecar contra o Senhor. Espírito Santo, ajude-me a escolher minhas palavras de forma que honrem a Deus. Ajude-me a ignorar algumas ofensas. Sei que por vezes serão coisas pequenas, insignificantes, mas em outras ocasiões terei de abrir mão de coisas extremamente aflitivas. Pai, escolho confiar no Senhor. Perdoe quaisquer áreas de nosso relacionamento em que a incredulidade me tenha afastado do Senhor. Renuncio a todo domínio exercido pelo medo e escolho andar em poder, amor e equilíbrio. Avive essas verdades em meu espírito até que se tornem tão habituais quanto a raiva era em outros tempos. Agradeço porque o Senhor é o autor e consumador de minha fé. Capítulo 12. Quando o corpo fala. Ombros tensos, dentes cerrados e olhos faiscantes, cabeça erguida e ligeiramente inclinada para o lado, em sinal de arrogante desinteresse. A mulher caminha com rapidez e firmeza no meio da multidão, consciente daqueles que estão ao seu redor apenas quando eles tomam conhecimento de sua presença, está preparada para empurrar ou repreender quem se colocar em seu caminho. De certa forma, ela procura conflito, pois ele lhe dá propósito e a oportunidade de extravasar parte da tensão acumulada que ela sente expandir-se em seu íntimo. Quanto mais tempo levar para liberar essa tensão, mais irritada a mulher ficará e mais exasperação causará a outras pessoas. Ela se aborrece no meio da multidão, no trabalho, na igreja, no carro, no supermercado, em casa. Não tem onde se refugiar da raiva. No momento, ela não sabe ao certo se deseja encontrar refúgio. A raiva lhe confere poder e força, fazendo-a sentir-se invulnerável. Ninguém sabe quando ou onde ela vai explodir novamente. Ela gosta de gerar essa incerteza e de deixar um rastro de caos por onde passa. Quando tudo está fora de controle, é ela quem está no controle. Somente ela sabe o que realmente está acontecendo. Ela guarda um segredo. Ainda que todos mudassem, ainda que tudo estivesse perfeito e ainda que tudo desse certo para ela, a raiva não passaria. Uma coisa é sentir ira e aborrecimento momentâneos. Outra, bem diferente, é viver em estado perpétuo de cólera, próximo do ponto de fervura. A qualquer instante, essa mulher pode aumentar a chama e deixar a raiva entrar em plena ebulição novamente. Funcionários, conhecidos e entes queridos aprenderam a evitar a todo custo que isso aconteça e procuram ansiosamente agradá-la. Os mais sábios descobrem que isso, contudo, é impossível e se afastam. Ela não se importa, não se permite ter essa preocupação. É jovem e forte e encontrará outros relacionamentos. A outra mulher. Seus ombros estão sempre encurvados para frente,
como se estivesse se escondendo debaixo de um xale que a envolve apertadamente. Seu olhar assustado se move depressa, reagindo a medos invisíveis, e depois ela assume a mesma expressão distante, cheia de decepção. Seu pescoço também é encurvado para frente, sob o peso da cabeça que se inclina com vergonha. Ao contrário da outra mulher, ela tem grande consciência das pessoas ao seu redor. Imagina que olham para ela com desprezo e falam dela em sussurros de desdém. Por isso ela se encolhe na presença dos outros. Não é uma ameaça para elas, pelo menos não da mesma forma que é para si mesma. Ela caminha hesitante por seu mundo de desconfiança e medo, sentindo-se usada e maltratada. São os outros que controlam a sua vida. Nada é justo. Ela é a vítima. É cheia de raiva, mas a esconde dentro de si. Por onde ela passa, a rejeição a segue como uma sombra. Outros tentaram estender a mão e tirá-la de seu mundo escuro, mas uma vez que eles ficavam aquém da perfeição, ela desprezou suas tentativas e permaneceu na familiaridade de sua prisão solitária. Fui magoada repetidas vezes e não vou deixar que isso volte a acontecer. Resmunga ela com determinação, enquanto vai se arrastando pela vida, como um imã que atrai exatamente as ofensas que ela teme. Subcapítulo: Atitudes do coração. Embora pareça improvável, a mulher forte, cheia de raiva, e a mulher fraca e abatida se encontram em situações bem parecidas. É bem provável que ambas se sintam sozinhas, mesmo que sejam casadas, pois lhes faltam os ingredientes básicos para a verdadeira intimidade. Os anos se passam e talvez elas cruzem uma com a outra na rua e vejam refletidas uma na outra as linhas na testa franzida, com rugas prematuras, os punhos semicerrados e as costas encurvadas sob um peso invisível. Talvez você pergunte: essas não são decorrências normais do envelhecimento? Sim e não. Ninguém escapa da passagem do tempo e da força da gravidade. No entanto, nossas reações ao que acontece ao longo dos anos determinam a prontidão de nosso sorriso, a luz de nossos olhos e a suavidade de nossas expressões. As atitudes de nosso coração se gravam mais firmemente no semblante do que a ilusão dos cosméticos. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Provérbios 15, versículo 13. A alegria sempre dura mais que a beleza. A beleza é passageira, mas o semblante bondoso e suave permanece. É possível ter um rosto alegre em qualquer idade. O brilho da alegria atenua os efeitos da passagem dos anos. Seu rosto pode ser marcado por sorrisos que se abriram repetidas vezes ou pela testa que se franziu com tanta frequência. Você pode escolher a expressão inconsciente de seu rosto em repouso, aquela a qual ele volta quando ninguém está olhando. Essa expressão reflete o tema de seus diálogos interiores ou das meditações de seu coração. O inverso também é verdadeiro. Como o vento do norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Provérbios 25, versículo 23. Palavras feias que brotam de um coração amargurado produzem um semblante carrancudo, tão certamente quanto quem semeia vento colhe tempestade. Lembre-se de que Jesus nos disse que não é o que entra na pessoa, mas o que sai dela que a contamina. Quando permitimos que a amargura jorre de nossa boca, é inevitável que ela apareça em nosso rosto. Se cometermos a tolice de nos vestir de fúria ou de nos cobrir com um manto de questões passadas não resolvidas, cedo ou tarde, sem falta, essa escolha esgotará nossa vida. Destruiremos relacionamentos ao nosso redor e então nos voltaremos contra nós mesmas em ira autodestrutiva. É o que acontece quando o alvo de nossa ira são os outros ou nós mesmas.
A ira pecaminosa ou a raiva nos faz empurrar para longe aqueles de quem precisamos e a quem desejamos ter por perto. Todos nós precisamos de relacionamentos que nos proporcionem apoio e permitam que nos desenvolvamos e cresçamos ao longo da vida. A raiva habitual semeia suspeita e medo onde deveria haver confiança, violência onde deveria haver segurança e hostilidade onde deveria haver intimidade. Subcapítulo: A natureza feminina. A mulher foi projetada com cuidado e ternura. Não fomos formadas com ângulos pronunciados, mas com curvas suaves. Fomos criadas com grande capacidade para ternura e compaixão. Sentimos o amor e a dor no profundo de nosso ser. Temos empatia e nos sensibilizamos diante da dor, das lutas e da perda de desconhecidos. Quando não nos é permitido expressar essas emoções de forma válida, corremos o risco de explodir ou de implodir. Quando agimos de modo contrário ao nosso design ou ao propósito da criação, na verdade lutamos fisicamente contra nosso corpo. Deus deseja que sejamos saudáveis e apaixonadas, amorosas e compassivas. Quando não o somos, violamos o papel vivificador, fortalecedor e sustentador de nossa vida. Este papel não cabe apenas às mães de família. Mary, uma amiga minha, sempre transmite apoio e vitalidade em suas interações com outras pessoas. Ela diz a verdade com amor, o que significa que ela se expressa de uma forma que lhe permite ser ouvida. Ela é mansa e gentil, mas forte. É uma dedicada serva do Senhor que vive para servir a outros. É solteira, mas pratica diariamente os princípios que caracterizam uma mulher piedosa. Quando nos faltam esses princípios, a carência fica evidente em nossos relacionamentos. Aqui estão 2 dos tapas na cara de que menos gosto nas Escrituras. Eu os ouvia com frequência quando era recém-casada. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Provérbios 25, versículo 24. E a versão ainda menos agradável da mesma ideia. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Provérbios 21, versículo 19. Viver em um canto sob o telhado significa estar exposto às intempéries. O telhado oferece abrigo da chuva, da neve, do vento ou do sol escaldante. Salomão estava dizendo que era melhor viver nessas condições do que compartilhar o conforto e o abrigo de uma casa com uma esposa briguenta. Há mais perigo e dano debaixo desse telhado do que em cima dele. Eu costumava dizer a John que, naquela época, o telhado era, na verdade, um terraço, usado como alternativa para a varanda. Mas não era fácil desconsiderar a outra passagem sobre o deserto. Melhor viver no deserto com serpentes e escorpiões, sem falar na falta de vegetação e umidade, bem como na exposição às fortes intempéries, do que com uma esposa irada, rabugenta e que vive discutindo. Os conflitos se tornam desgastantes não apenas para os outros, mas para nós mesmas. Ok, agora vamos dar uma pausa para o café e para você aproveitar e me contar o que está achando da leitura. Deixa aqui nos comentários. E aproveite também para se inscrever e ativar as notificações do canal, viu? Obrigada! E vamos retornar à leitura. Subcapítulo: Saúde do coração. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios 17, versículo 22. A Bíblia nos dá um entendimento impressionante sobre a fonte de nossa saúde. A medula, ou centro dos ossos, tem umidade. É ali que o sistema imunológico e as células sanguíneas são fortalecidos. Nossa vida está no sangue, e o sangue é fortalecido na medula óssea. Quando os ossos secam, a fonte de nossa vida é comprometida. Essa ideia é reiterada em Provérbios 14, versículos 29 e 30.
O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A Bíblia contrasta a paciência com a precipitação e a paz com a inveja. A paciência dá entendimento, enquanto a precipitação evidencia toda a insensatez da pessoa. O coração em paz dá vigor ao corpo, enquanto a inveja e a maldade apodrecem até os ossos. Não é impressionante que algumas formas de câncer possam ser tratadas com um transplante de medula? A saúde de nossa medula é fundamental. Não há nada, porém, mais escondido. A medula fica envolta em tecido ósseo duro, cercado de músculos, órgãos e quilômetros de vasos sanguíneos. Se há um probleminha na medula, muitas vezes só é possível detectá-lo com testes sofisticados. Os ossos dão sustentação ao nosso corpo. São a estrutura de apoio sem a qual não temos como ficar de pé. A Bíblia confirma que há uma relação efetiva e permanente entre coração e saúde. Não estou dizendo que todos os enfermos têm um problema subjacente de coração. Por certo, muitos ficam doentes ou morrem ainda jovens na inocência da infância. Vivemos em um mundo caído, permeado pela maldição de doenças e fraquezas. Estou dizendo que a amargura, o rancor, a ira não resolvida e outras questões do coração afetam diretamente nosso sistema imunológico. No livro Faça da Ira Sua Aliada, Neil Clark Warren relatou que o ressentimento, e próximo dele, em segundo lugar, a frustração, está associado com mais frequência a males que causam desconforto. Warren relacionou exemplos desses males comuns provocados pela ira não resolvida: enxaquecas, problemas de estômago, resfriados, colite e hipertensão. Outros estudos incluíram doenças como alguns tipos de artrite, vários problemas respiratórios, problemas de pele, pescoço, coluna e até câncer. Sei que fatores genéticos e outras questões externas, como estilo de vida e dieta, precisam ser levados em consideração, mas a Bíblia declarou, muitos séculos atrás, aquilo que estamos descobrindo hoje. Provérbios 3, dos versículos 5 ao 8, traz rica sabedoria a respeito de como devemos viver. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Essa passagem traz uma promessa. Se vivermos de acordo com o plano de Deus, Ele dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Também aqui Deus trata do cerne da questão. Ele não apenas proporciona saúde ao corpo, mas também provê um futuro saudável ao dar vigor aos ossos. Transtornos alimentares podem ser resultados de ira não resolvida. A pessoa foi profundamente violada e deseja recolher-se e desaparecer. Muitas vezes ainda não encontrou uma forma válida e saudável de expressar sua ira e, portanto, recorre à autopunição. Como se pode imaginar, essa reação à rejeição se transforma em grande tormento. Lutamos contra o inimigo invisível, cuja voz parece inescapável. Sei disso por experiência própria. Eu vivi essa mentira. Se você luta com esse problema, meu livro Você Não É o que Você Pesa pode ser de grande ajuda. Se você é mais jovem, talvez não tenha visto os efeitos da ira descontrolada. Se é mais velha, é provável que saiba do que estou falando. Uma vez que a ira ataca a base de nosso sistema imunológico, é importante darmos ouvido às advertências. Eis uma passagem bíblica que traz uma imagem vívida. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 25, versículo 28. Outra versão diz: como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não pode conter-se.
Subcapítulo Muros intransponíveis. Nos tempos bíblicos, era comum construir muros ao redor de cidades para protegê-las. Os muros eram um obstáculo que mantinha do lado de fora animais selvagens e inimigos. Não estamos acostumados a esse conceito, mas as cidades antigas eram cercadas por muralhas intransponíveis que serviam de advertência para quem estivesse do lado de fora. Só permitiremos que você entre quando soubermos que você não representa uma ameaça. Também serviam de barreira de proteção para aqueles que viviam do lado de dentro dos muros. As portas da cidade eram fechadas todas as noites e abertas novamente pela manhã. Os habitantes aprendiam a confiar nos muros e nos guardas junto às portas que os protegiam de invasores e vandalismo. Em tempos de quarentena, os muros também isolavam os doentes dos outros habitantes. Serviam até como barreira contra o vento, a chuva e as tempestades do deserto. Nesse contexto, imagine uma cidade sem muros, que foi conquistada e saqueada. Inimigos e invasores entram e saem quando bem entendem. Durante o dia, a cidade está à mercê de ladrões, bandidos e exércitos inimigos. Não há onde esconder qualquer coisa de valor. À noite, chacais e outros animais selvagens vasculham as ruínas na escuridão e enchem os habitantes de medo. Infecções e doenças se esgueiram pelas sombras. Quem gostaria de viver em um lugar desprotegido, onde não há abrigo algum? Quando não governamos nosso espírito, habitamos um lugar sombrio como esse. Nosso coração deixa de ser um refúgio de segurança e paz, tornando-se então uma espécie de cidade invadida e saqueada. Enquanto fugimos de um invasor, somos atacadas por outro. Preocupamo-nos continuamente com nossa segurança, mas ela é uma realidade impossível. Tudo o que havia de real valor foi levado embora, e aqueles que protegiam a cidade foram reduzidos a uma guarda simbólica. O inimigo circula livremente, sem nenhum respeito quanto aos parâmetros interiores e exteriores de nossa vida. A frustração se torna nosso pão diário e a tristeza e o arrependimento nossa poção. Depois de anos defendendo essa cidade indefensável, muitos de nós vão se esconder em um canto escuro das ruínas. E se, mesmo depois de perceber que morte e vida se encontram no poder da língua, ainda comemos frutos amargos? Saímos da terra do Egito cheios de raiva, amaldiçoando em vez de abençoar, e em vez de encontrar a terra prometida, descobrimos que nosso casamento e outros relacionamentos estão em um deserto de ruínas. Todas as fortalezas nas quais havíamos depositado nossa esperança foram destruídas. Até mesmo o templo de nosso corpo físico está sofrendo a devastação de anos de raiva irrefreada e palavras de ódio. O que nos resta? Como a cidade arruinada poderá ser reconstruída? Depois do arrependimento, vem a reconstrução. Você se arrependeu. Agora é hora de iniciar o processo de cura. Subcapítulo Cura. De acordo com Provérbios 15, versículo 4, o falar amável é árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. No lugar da língua enganosa, use palavras que curam. Comece a pronunciar palavras vivificadoras a respeito de suas circunstâncias. Aprenda a palavra de Deus e a devida aplicação a seu casamento, seu trabalho, seus filhos e suas amizades. Comece a abençoar essas áreas de sua vida e recuse-se a amaldiçoá-las. Deixe que a palavra de Deus transforme sua alma e você colherá fisicamente os benefícios. O apóstolo João escreveu ao seu amigo Gaio: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe ocorra bem, assim como vai bem a sua alma. 3 João, capítulo 1, versículo 2. O bem-estar de sua alma afeta a sua saúde. Não é possível separar as duas coisas. Elas estão intimamente entrelaçadas. Embora as palavras não possam causar dano físico imediato, a Bíblia as compara a uma arma letal. Há palavras que ferem como espada,
mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 12, versículo 18. Posso quase imaginar um adversário enfurecido, atacando e investindo violentamente contra outro. Palavras cheias de cólera e pronunciadas aos brados são acompanhadas de golpes penetrantes e dolorosos. Um deles traspassa o ombro, outro o estômago, outro ainda o antebraço. Primeiro a vítima fica atordoada, depois horrorizada e, por fim, prostrada ao chão. Faz um balanço dos ferimentos e vê o sangue manchar toda a parte superior de seu corpo. Sente-se atordoada e fraca e fecha os olhos por um instante. É envolta em uma espessa neblina escura. Então, ela ouve outra voz. É mansa e gentil. No lugar da escuridão, uma névoa morna e dourada se espalha ao seu redor. As palavras de cura neutralizam as palavras pronunciadas para ferir. Ela sente um suave calor acalmar a dor fria e ardente. Cada palavra agradável tem efeito restaurador. A pessoa antes prostrada desperta, como que de um sonho, e descobre-se restaurada. As feridas causadas pelas palavras foram curadas. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 16, versículos 24 e 25. Muitas vezes pode parecer correto expressar abertamente nossas queixas, permitindo assim que as emoções ocupem o centro do palco e sejam plenamente extravasadas. Imaginamos que, ao articular essas palavras, estamos nos libertando e informando outros. Na verdade, porém, estamos ferindo as outras pessoas e a nós mesmas. E sem que pudéssemos nos dar conta, nossos pés saíram do caminho da vida e se desviaram para as veredas da morte. Não há como evitar a ligação entre raiva doentia e qualidade da saúde física. É fundamental deixar que Deus nos remova de qualquer emaranhado ou de qualquer armadilha na qual estejamos presas como resultado de acessos de raiva ou de palavras ofensivas do passado. Não importa quem as pronunciou, não importa se foram atiradas por outros como mísseis contra nós. Temos de levar em conta ainda a força das insidiosas palavras autodestrutivas que com frequência usamos contra nós mesmas. Alguns exemplos são: ninguém se importa comigo, no fim das contas serei traída e ficarei sozinha, sou gorda e feia, por que alguém se interessaria por mim? Essas palavras nos ferem e reforçam imagens e reações negativas em nossa vida. Constroem uma fortaleza de dor, dentro da qual cada um de nossos pensamentos é processado. Oremos. Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus. Sei que por vezes minhas palavras foram impensadas e prejudiciais, não apenas para outras pessoas, mas também para mim mesma. Senhor, que minha língua se torne instrumento de cura. Que minhas palavras sejam agradáveis como um favo de mel e que tragam cura e restauração para a alma. Dê-me cura profunda, até meus ossos, e saúde e forças no cerne da minha estrutura e de meu sangue. Que qualquer podridão seja substituída por vigor. Que qualquer amargura seja removida de mim. Use-me para ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. Permita que eu abençoe aqueles que foram amaldiçoados. Ensine-me a abençoar aqueles que me amaldiçoam. Enquanto guardo minha boca, peço que o Senhor reconstrua os muros de proteção ao redor de minha vida. Eu me alimentarei de sua bondade, pois quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15, versículo 16. Capítulo 13. Abra mão.
A esta altura, você já perdoou outras pessoas, confessou seus pecados e se apegou à verdade. Agora vem o próximo passo: libertar-se. Eu sei que é bem mais difícil do que os outros passos, mas é um elemento essencial para a sua saúde emocional, física e espiritual. Houve muitas ocasiões em que imaginei que deveria punir a mim mesma por meu comportamento anterior de permitir que Deus me purificasse. Eu queria que o peso da culpa me encurvasse e me moldasse, para que eu nunca mais cometesse determinada transgressão. Queria sentir o julgamento. Em vez disso, porém, encontrava a misericórdia de Deus. Subcapítulo: Na misericórdia de Deus. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Romanos 2, versículo 4. A bondade e a gentileza de Deus nos conduzem ao arrependimento. É algo que vai contra tudo que há de mais arraigado em nós. Queremos ser castigadas quando erramos. Queremos pagar, queremos nos sentir livres de culpa. Deus oferece sua misericórdia para que ela cubra o que deveria ser julgado. Não conseguimos compreender esse conceito. Nossa tendência é adotar a abordagem do tipo olho por olho, dente por dente. Olhamos para nossa vergonha encolhida em um canto e esperamos que Jesus declare julgamento e nos rejeite. A lei e o acusador dos irmãos sempre pedem julgamento, enquanto o Espírito concede misericórdia. Quero que você leia com um novo olhar esta narrativa sobre uma mulher evidentemente culpada e como Jesus a tratou. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. João 8, versículos do 3 ao 6. Observe que o real interesse não era descobrir a verdade, mas apanhar Jesus em uma armadilha. Creio que essa é sempre a motivação da natureza carnal, bem como o objetivo do acusador dos irmãos. Ele está mais interessado em depreciar a obra e a eficácia de Cristo do que em nos desvalorizar. Os líderes religiosos não tinham nenhuma preocupação autêntica com a salvação dessa mulher. Quero lhe dizer que as vozes de acusação que você ouve não têm real interesse em você, sua família ou sua qualidade de vida. Elas querem apenas anular a obra de Cristo em sua vida e colocar você debaixo do julgamento da lei. Observe que, a princípio, Jesus nem sequer respondeu aos líderes religiosos. Ele desviou o olhar para não ver a condenação e o ódio nos olhos deles. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. João 8, versículos do 6 ao 8. Não sabemos ao certo o que ele escreveu no chão. Ouvi alguns líderes dizerem que ele escreveu os nomes das mulheres com as quais esses mestres e fariseus haviam pecado. Outros dizem que escreveu os outros mandamentos para lembrar os líderes de seus pecados. Por algum motivo, esse detalhe não foi registrado, mas a resposta dada por Jesus a esses homens ficou gravada para sempre. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. É evidente que eles se sentiram cheios de justiça própria ao arrastar a mulher pecadora pelas ruas e apresentá-la a Jesus para que fosse julgada. Agora a situação toda mudou. As vozes cheias de raiva se calaram quando seus corações passaram a condená-los. Começaram a temer que esse jovem rabi anunciasse os nomes para que todos ouvissem. Com medo de que ele fosse olhá-los nos olhos, foram embora, um de cada vez. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez,
Começando com os mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. João 8, versículo 9. Observe que os mais velhos saíram primeiro. Sei que sou muito mais misericordiosa hoje do que quando era mais jovem. Com frequência, as pessoas mais velhas aprenderam a não julgar os outros com tanta severidade ou rapidez. Elas têm mais anos de erros nas costas e abrandaram seu zelo por julgamento. Testemunharam a destruição que o ódio causa e os relacionamentos rompidos. Por fim, a mulher se viu a sós com Jesus. Seus acusadores se foram, mas ela ficou. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. João 8, versículos 10 e 11. Quando todas as vozes de acusação e condenação se calaram, a mulher esperou diante do Senhor para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele então perguntou onde estavam seus acusadores. Ela respondeu que não restava ninguém para acusá-la. Liberta da condenação dos homens, ela recebeu de Jesus a oferta da misericórdia de Deus. Eu também não a condeno. Ele removeu de seus ombros o peso do pecado e da escravidão, e em seguida exortou-a a deixar para trás suas transgressões. A instrução, agora vá e abandone sua vida de pecado, é sempre antecedida de misericórdia e perdão, sem os quais é impossível nos livrarmos de um modo de vida caracterizado por raiva e fúria. Por fim, Jesus voltou a se dirigir à multidão. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Subcapítulo: A luz de nosso mundo. Jesus disse que ele é a luz do mundo. Foi uma declaração bastante ousada. Em seguida, ele convidou o povo a segui-lo, deixar para trás seus caminhos de escuridão e andar na luz da vida. Ao que parece, ainda havia alguns fariseus por perto. Os fariseus então o desafiaram. Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. João 8, versículo 13. Foram procurá-lo para que ele julgasse a mulher e depois disseram que seu testemunho não era válido. Seu protesto mostra que não o procuraram em razão de quem ele era, mas com o propósito invejoso de desmascará-lo. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. João 8, versículo 14. Jesus era a única pessoa na terra que sabia verdadeiramente de onde tinha vindo e para onde estava indo. Conhecia seu propósito e seu destino. Sabia que era filho de seu pai. Os fariseus que se haviam reunido ali imaginavam que fossem filhos de Abraão e descendentes de Moisés, mas na verdade eram motivados por seu pai, o diabo. Não conheciam o padrão do céu, mas apenas o padrão dos homens. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. João 8, versículos 15 e 16. Jesus lhes conta um segredo. O julgamento não cabe a ele, mas ao Pai. Ele não havia acusado nem julgado. Ao perdoar a mulher, ele a livrara de julgamento. A misericórdia havia colocado a mulher em liberdade. Debaixo da lei de Moisés, ela deveria ter sido morta, mas Jesus sabia que em breve ele morreria como sacrifício pelos pecados dela. Ainda hoje, Jesus não condena. Ele olha para nós e declara: vá e abandone sua vida de pecado. Tenho certeza de que a mulher adúltera se maravilhou com a revelação de perdão depois que seu pecado e sua vergonha foram evidenciados. Os fariseus e mestres da lei imaginaram que a haviam levado a um lugar de condenação,
mas descobriram que a haviam colocado não diante de um juiz, mas diante da verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, versículo 32. A mulher teve um encontro com a verdade logo depois de ter um encontro desesperador com a lei. Aquilo que a lei não tinha poder para fazer, a verdade fez. Graças à palavra de Jesus, a mulher viu-se imediatamente liberta de uma vida de pecado e culpa. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8, versículos 34 ao 36. Jesus transformou em filha a mulher outrora escravizada e lhe deu um lugar permanente na família do Pai. Ela não encontraria mais sua identidade nos braços de homens, pois havia experimentado os braços do amor. Jesus se revelara como aquele que perdoa pecados e liberta das trevas. Subcapítulo: Liberte-se. Talvez você não tenha cometido adultério e sido desmascarada em público ao ser pega em flagrante, mas com certeza já ouviu um coro de acusadores. Já se sentiu desesperada em um tribunal de vergonha, cercada por aqueles que se apressaram em ressaltar o seu pecado? Então o Filho a libertou e agora você é livre de fato. De fato significa verdadeira e certamente. Você confessou sua transgressão e agora precisa sair do lugar de culpa, vergonha e acusação, deixá-lo para trás, abandonar a vida de pecado. Precisa deixar o tribunal humano com toda a sua condenação e caminhar na luz de Deus. Na maioria das vezes, sua batalha não será contra acusadores de carne e osso. Ela será travada em sua mente e sua própria voz lançará acusações. Mas se Deus diz que você não está condenada e que foi liberta, você deve andar nessa verdade. Jamais nos sentiremos justas, pois em nós não há justiça que resista ao Deus Santo. Não nos tornamos justiça de Deus por meio de nossas obras ou comportamentos, mas somente em Cristo. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, versículos do 21 ao 24. Não há pecado grande demais para o sangue de Jesus, que nos limpa e nos torna alvos como a neve. Ele perdoa o pecado e remove a mancha da culpa, a fim de que não precisemos mais nos lembrar de nossas falhas do passado. Sempre nos saímos melhor quando paramos de olhar para as falhas e os erros do passado e levantamos o olhar para o Senhor. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Isaías 43, versículo 12. Aí estão a beleza e o mistério do novo nascimento. O dia de hoje não está mais atrelado ao dia de ontem. Temos a liberdade de caminhar de uma nova maneira, purificadas pela misericórdia que se renova a cada manhã. Muitas vezes tememos a rejeição, tememos que nossos problemas sejam grandes demais ou que nossos pecados sejam terríveis demais. Mas ainda hoje, Deus continua a nos atrair para Ele e nos convida a baixar todas as nossas defesas e simplesmente crer. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Isaías 54, versículo 4. Jesus não quer que temamos a humilhação e a vergonha, quer que o honremos, pois Ele é santo, justo e verdadeiro. Nossa ira, mesmo quando voltada contra nós mesmos, não é capaz de produzir a justiça de Deus em nossa vida.
Diante disso, de que adianta continuar a reter o perdão de si mesma? Que benefício há nisso? Nenhum. Quando não nos perdoamos, o resultado é o ódio de nós mesmas e a destruição. Com toda a humildade, liberte-se e renda-se agora à terna misericórdia de Deus. Nós temos sua promessa e podemos esperar que essa seja a resposta dele para nós. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Salmos 86, versículo 5. É hora de invocá-lo. Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus. Perdoe-me por eu me colocar no tribunal humano de vergonha e acusar a mim mesma de acordo com os padrões desse tribunal. Senhor, eu aceito sua misericórdia. Deixarei que ela triunfe em todas as áreas de julgamento em meu coração. Sairei desse lugar de culpa e ódio de mim mesma. Me levantarei e abandonarei a vida de pecado. Não importa quanto eu me castigue, nada será suficiente para merecer aquilo que o Senhor me deu tão generosamente ao entregar sua vida. Lave-me novamente em seu sangue. Eu me perdoo pelos erros que cometi no passado. Confesso minha tendência de buscar justiça própria. Deixo-a de lado agora e me apego à sua justiça. Neste momento, começa uma nova página de minha vida. Obrigada, Pai, por sua bondade e gentileza, que verdadeiramente me levaram ao arrependimento. Capítulo 14. Coloque em prática. Aprendendo a irar-se sem pecar. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, versículos 19 e 20. Que declaração profunda! A ira do homem não produz a justiça de Deus. No entanto, muitas vezes essa é a justificativa que apresentamos para a nossa indignação. Injustiça de algum tipo foi cometida e nós queremos que seja corrigida. No entanto, a ira nunca é a solução para uma causa justa. Deus não usa a nossa ira para cumprir seus propósitos. A verdade é que usamos nossa ira para cumprir os nossos propósitos. Imaginamos, equivocadamente, que a ira nos protegeria, supriria nossas necessidades, nos guiaria e nos daria poder. Em vez disso, ela se voltou contra nós, nos atacou, roubou, desencaminhou e isolou. Subcapítulo: Ande na verdade. Conhecemos a verdade e chegou a hora de andarmos nela e sermos libertas. Peço a Deus que este capítulo ajude a estruturar seu estudo da palavra e lhe forneça aplicações práticas e pessoais. Resumi em 6 passos algumas diretrizes que espero que sejam úteis. 1. Escolha não reagir com ira desmedida. Tome a decisão de exercitar a ira construtiva. Essa decisão precisa ser consciente. Você deve tomar a decisão em seu coração e em sua mente de buscar a mudança, de abandonar seus caminhos, condutas e hábitos do passado e deixar que a palavra de Deus a transforme. Isso não é muito diferente da decisão de seguir Jesus. O primeiro passo é o arrependimento, ou seja, deixar um caminho para trás e trilhar outro. Os filhos de Israel receberam essa escolha. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Deuteronômio 30, versículo 19. A princípio, essa será uma decisão deliberada, quase mecânica, que você tomará diante de todas as situações com as quais costuma interagir com raiva ou que a aborrecem. Por exemplo, recentemente nossa família se mudou de Orlando para Colorado. Fazia quase 20 anos que eu não dirigia com neve. Sou nascida em Indiana e havia memorizado algumas reações apropriadas ao dirigir no gelo, mas me esquecera delas por falta de prática.
No primeiro inverno em que tive de sair em condições climáticas adversas, perdi o controle do carro por um instante. Ele deslizou e girou. Sem pensar, eu ouvi: vire a direção no mesmo sentido que você está deslizando. Aquilo que eu havia aprendido muitos anos atrás veio à memória sem nenhum esforço da minha parte e eu consegui retomar o controle do carro. 2. Antes de reagir ao que lhe aconteceu, permita-se dar um passo para trás. Provérbios 29, versículo 20, adverte: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Eu estudo as Escrituras e aprendi que Deus não oferece muita esperança para os insensatos. Para algo ser eficaz, você precisa investigar os motivos que o movem. Quais aspectos dessa interação ou situação a aborreceram? É uma questão de controle? É uma questão de medo? É mágoa não resolvida? Você se sentiu ofendida? Muitas vezes o motivo é óbvio e não há necessidade de investigar em profundidade. Ainda assim, é preciso recompor-se antes de reagir. Por exemplo, eu não gosto quando um dos meus filhos fala comigo de modo desrespeitoso, mas não preciso buscar o motivo. Preciso, contudo, escolher com cuidado qual será a minha reação. Se eu reagir com raiva e desrespeito, não serei um exemplo de piedade para eles. Apenas os levarei a se sentir justificados em dar respostas atravessadas. Tenho de reagir de uma forma que os ajude a perceber que seu comportamento não é aceitável. Eles precisam entender por que não é aceitável e resolver essa questão. Muitas vezes o comportamento nasce de maus hábitos. Se, contudo, minha reação tiver elementos mais profundos, preciso desacelerar e examiná-la com mais atenção. 3. Assuma a responsabilidade. Lembre-se de que responsabilidade é uma coisa boa. Não é algo a ser evitado, mas sim aceito. Responsabilidade nos dá poder, habilidade e capacidade de responder da forma devida. Quando culpamos outras pessoas por nossas reações, reduzimos-nos à condição de escravas de seus caprichos ou de suas ações. Seja responsável e reconheça suas ações positivas e negativas. Em 1 Pedro 5, 6, lemos a seguinte exortação: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. A humildade é parte essencial de assumir a responsabilidade. Responsabilidade e confissão andam juntas. Como já vimos, confessar significa reconhecer algo, declarar humildemente a própria culpa e resistir à tentação perpétua de jogar a culpa nas outras pessoas. A humildade trata de nosso papel na situação sem se preocupar com a reação alheia. Também é uma rendição a Deus. Dizemos: Deus, confio no Senhor. Sei que se eu me humilhar, o Senhor me elevará acima dessa situação e me colocará em melhores condições. 4. Aprenda com seus erros. Na verdade, esse é um desdobramento natural da responsabilidade. Quando assumimos a responsabilidade, temos condições de usar nossos erros para crescer. Provérbios 24:16 nos dá ânimo. Pois, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Os perversos escolhem não se levantar, permanecem em seu estado decaído. Seus erros não lhes provêem instrução, ao contrário, são sua derrocada. Em vez de aprenderem com seus erros, são enredados e vencidos por eles. O mesmo não acontece com os justos. Eles se humilham e ganham força em suas quedas. 5. Perdoe a si mesma e perdoe as outras pessoas. Perdoe aqueles que a magoaram. Em Lucas 17:4, Jesus disse: se seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. O perdão deve ser oferecido àqueles que se arrependem, mesmo que cometam a mesma ofensa 7 vezes por dia. Não temos condições de julgá-los por terem repetido a transgressão. Acaso não fizemos a mesma coisa tantas vezes? Somos perdoadas assim como perdoamos.
Quando não libertamos os outros por meio do perdão, temos dificuldade de perdoar a nós mesmas. Quando relevamos os erros dos outros, é mais fácil relevar nossos próprios erros. Mas e se os outros não se arrependerem? Ainda precisamos perdoá-los? É difícil orar: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, se na verdade não perdoamos aqueles que têm pendências conosco. O que eles nos devem talvez seja exatamente um pedido de perdão por alguma transgressão passada. 6. Saia do caminho e abra espaço para Deus. Quando a situação ainda parece perdida, mesmo depois de você ter perdoado e feito o necessário para se reconciliar, é hora de recuar e repetir as palavras de Davi: O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. 1 Samuel 24:12. Deus realizará o plano dele em nossa vida. Se imaginarmos que, em última análise, estamos no controle, teremos uma vida de frustração e ira. A raiva procura um alvo ou uma reparação pela injustiça cometida. A fúria e a cólera buscam vingança ou retribuição. No entanto, Deus não quer que entremos nesse território. A palavra de Deus nos diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Hebreus 10, versículo 30. Deus quer que suas filhas sejam fervorosas e poderosas. Se nossa ira não for construtiva, se a voltarmos contra nós ou contra as outras pessoas ao redor, perderemos o fervor e ficaremos deprimidas ou oprimidas. Não encontraremos liberdade na rebelião, mas nos caminhos de Deus e em sua sabedoria. Encontraremos liberdade quando operarmos conforme suas instruções vivificadoras. Então, poderemos viver sem remorso, sem medo e sem arrastar as correntes de nosso passado. Subcapítulo: Guia para um novo começo. Essa é a chance de ter uma vida livre de raiva e de ira destrutiva, de ser fervorosa e eficaz, compassiva e cuidadora, de reassumir o controle de suas emoções de ira e frustração. A seguir, você encontrará um guia com 21 dias de leituras bíblicas e orações para ajudá-la a andar nas verdades que aprendeu. Você pode usá-lo da forma que desejar. Talvez existam áreas de sua vida em que você deseja concentrar-se ou repensar por um período mais longo. Cada dia traz uma oração, uma oportunidade de fazer anotações e um estudo das Escrituras apresentado de forma fácil, aplicável e prática. O guia foi planejado para ter início na segunda-feira. Seu dia começa com o Momento da Manhã, que abre com um texto bíblico para ajudá-la em seu processo de transformação. Há algumas considerações resumidas sobre a passagem, seguidas de uma oração. Depois, você anotará o plano de ação para o seu dia, com base na verdade que aprendeu. O momento da noite lhe dá a oportunidade de tomar nota de suas vitórias pessoais, triunfos do dia, bem como pecados pessoais, erros ou falhas e confissões. A lista de misericórdia é para anotar o nome daqueles que a magoaram e a quem você está concedendo misericórdia. Observação: uma vez que alguém for acrescentado à sua lista de misericórdia, não mais o remova. Faça sua lista de ações para o dia seguinte na próxima sessão e, em seguida, registre seus pensamentos e reflexões sobre o progresso de hoje. Alguns dias trazem uma sessão final chamada Aplicação, que apresenta exercícios para estimular a reflexão. Os Dias do Senhor, dias 7, 14 e 21, lhe dão a oportunidade de recapitular as passagens bíblicas da semana e oferecem sugestões na seção Traga para a sua realidade. O objetivo deste livro é a transformação, algo que só acontece quando tomamos nossa cruz e negamos a nós mesmas. Não estou lhe prometendo uma vida perfeita no fim dessas 3 semanas, mas se você realmente ler e aplicar a palavra de Deus, não será mais a mesma pessoa. Seu coração voltará a ser sensível às coisas do Pai. Como acontece com qualquer coisa no reino, não se trata de quanto você lê a Bíblia, mas de quanto a pratica.
A palavra se concretiza em sua vida e, portanto, produz fruto. Não pule etapas. Não se trata de uma competição ou de uma conquista. Trata-se de um processo. Abordamos algumas das passagens bíblicas em capítulos anteriores, mas vale a pena recapitulá-las. Oremos e comecemos essa jornada. Abro um parêntese aqui para informar a vocês, leitores, que essa parte do livro em que a autora disponibiliza esse guia com 21 dias estará disponível no PDF do mesmo livro que eu vou deixar disponível aqui no final da última parte da nossa leitura. Epílogo. A esta altura, se você leu todo o texto com uma atitude receptiva e passou pelas 3 semanas de renovação da mente, você não é a mesma pessoa que começou a ler este livro. Quando somos expostas à palavra de Deus em um estudo tão concentrado, as mudanças são inevitáveis. Evidentemente, elas começam em nosso interior e aos poucos vão se manifestando exteriormente. Sei que essas interações com a verdade causam desconforto. Muitas vezes, grandes mudanças provocam grande dor. Minhas interações com a verdade foram dolorosas, mas não foi uma dor sem propósito. Encontrei ânimo no fato de que Deus ensina e disciplina seus filhos com todo cuidado. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Hebreus 12, versículos do 5 ao 7. Você deu alguns passos destemidos e corajosos. Ousou encarar uma região de escuridão em sua vida. Abriu uma fresta na porta de seu coração para que a luz da palavra de Deus revelasse e curasse áreas de ira não resolvida. Muitos casamentos, relacionamentos e famílias se dividem e se desintegram por causa de ira não resolvida. Peço a Deus que Ele honre os passos que você deu e que seu passado fique, de uma vez por todas, para trás. Assuma o compromisso de nunca mais voltar a essas ruínas. Tome a seguinte promessa de Deus e guarde-a em seu coração. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Judas 24, versículo 25. Jamais seremos perfeitas, mas Deus é perfeito. Mesmo quando somos infiéis, Ele é fiel. Quando somos fracas, Ele é forte. Trabalhe fortalecida pela graça capacitadora de Deus e não volte à fraqueza de suas próprias forças. And now I trust your gentle hand, even when I can't understand. I know your voice. E assim finalizamos a leitura do livro Eu, Meu Pavio Curto e Deus, de Lisa Bevere. Obrigada por me acompanhar até aqui. Aproveite para deixar o seu comentário. O que você achou dessa leitura? Até a próxima!